Fora isso, nós temos também alguns produtos acabados, que são moldings, que na verdade o que nós fizemos? A gente pegou algo muito parecido com isso, que é a Mango, e a gente encapsulou. Então, eu tenho projetos aqui no Brasil que às vezes o cliente fala, puxa, eu fui selecionado para um projeto, mas são alguns devices, porque eu vou passar por uma prova de conceito, ou porque é um projeto de nicho. Esse produto está acabado, então o cliente simplesmente compra, faz o software e coloca no mercado. E ele tem acesso a um IoT Connector que consegue misturar tecnologias. Isso é muito interessante, porque muitas vezes num projeto você domina a área de celular, mas você precisa, por exemplo, fazer uma integração com outra tecnologia. Por exemplo, com Bluetooth ou, por exemplo, com NFC. E aí você acaba tendo alguns atrasos. Aqui você tem um sticker pronto que você coloca, desenvolve, você consegue provar e você consegue ir para o mercado de uma forma muito mais rápida. Esses produtos, eles são também, na verdade, dentro de cada modem desse, está ali o módulo que nós temos dentro, que é da nossa tecnologia. No caso do FX30, é um modem mais completo, roda Linux, tem um WP, que é o nosso módulo inteligente. No módulo mais simples, o HL, que é um módulo só para transmissão de dados. E na parte de software, a gente tem um framework que nós estamos desenvolvendo há muito tempo, ele é muito usado na área automotiva, inclusive no site da Sierra Wireless, se você entrar, você logo vê vários projetos automotivos como Peugeot, Citroën, Volkswagen, que estão ali, esses são os oficialmente anunciados, que usam esse Linux de forma segura, e usa o nosso framework Legato, porque simplesmente são APIs, bibliotecas que são prontas e que fazem com que você realmente tenha um deployment aí no mercado de uma forma mais rápida e segura. Porque na verdade, ser mais rápido é importante, mas ter segurança em IoT é tão importante quanto. Então, quanto mais devices você tem no mercado, mais você tem ataques em segurança, mais você tem o cybersecurity aí envolvendo uma série de elementos desse universo. Então você tem que cuidar de segurança. E esse Legato, ele te traz toda a parte de security boot, toda a parte de aplicação. Eu vou mostrar um último slide lá no final de uma solução da Volkswagen que realmente ela foi selecionada. Um dos motivos é de você ter uma plataforma segura que você consiga assinar uma aplicação no veículo e que essa aplicação seja segura, porque você imagina um hacker tendo acesso à informação, e já aconteceu. Nós tivemos casos de veículos sendo hackeados por uma interface de um dispositivo OBD2. Então isso acontece e a gente toma muito cuidado com isso, que a gente tem esses clientes automotivos e clientes IoT em geral, industriais, da mesma forma que eu citei o exemplo aqui da medição cardíaca, que também é algo que também não pode ser hackeado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a IoT é um termo bem amplo, mas ele significa que você está adotando verticais e desenvolvendo soluções cada vez mais massivas. E isso você tem que se preocupar. Então por isso que o software a gente vem investindo muito nisso, para ter não só mais inteligência, mas para ter segurança também. Então aqui da Mango eu já comentei, isso daqui é um desenho da placa, eu acabei de mostrar aqui ao vivo para vocês. Ela trabalha com as duas famílias de módulo, como eu comentei, mas ela é para o WP, que é a família inteligente, ela é quase que standalone. Então você coloca o WP lá e ele, como ele já tem processamento em tudo, você acaba desenvolvendo uma solução muito mais rápida, sem ter que ter outros acessórios, como por exemplo um Arduino ou um processador. Aqui é uma vista um pouco mais de cima da placa, eu mostrei ela aqui de novo. Ao lado, você consegue ver as tecnologias que hoje nós temos. Na verdade, hoje nós já temos algumas mais disponíveis até, mas assim, nós temos CAN, temos Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Sigfox, LoRa, temos expansor Ethernet, enfim, tem uma série desses conectores IoT que você consegue combinar com a sua solução. E ao desenvolver todo esse ecossistema, ou seja, a Sierra ela vem investindo muito num ecossistema, que é o que eu acabei de apresentar, você acaba tendo o domínio de várias tecnologias, que são essas que nós apresentamos aqui, que da Mango, ou seja, do nosso Reference Guide, você consegue ter acesso a todas elas. Então, por exemplo, você consegue ter via serial
o acesso ao Bluetooth, você consegue ter, por exemplo, via I/O, um acesso ao Wi-Fi, você consegue ter Zigbee, você consegue ter CAN. Isso tudo por quê? Porque você acaba tendo um software embarcado no modem ou no seu microcontrolador, né, dependendo do módulo que você está usando, mas você consegue facilmente interagir com esses IoT connectors que podem ser o startup de uma solução final. Mas isso você consegue rapidamente ter não só prova de conceito, como você consegue ter um protótipo rapidamente. A gente já chegou a casos de clientes que colocaram esse dispositivo numa caixa preta para mostrar uma prova de conceito num cliente para validar a solução, para realmente o cliente falar, ok, então agora você pode me entregar o produto, a solução, porque eu gostei da prova de conceito. Você imagina que para criar isso demora meses ou às vezes anos, dependendo da solução. Com isso daqui você faz de uma forma muito rápida. Falando um pouquinho das nossas soluções de módulo, eu vou falar rapidamente. Quem tiver interesse, no último slide tem os meus contatos, mas tem o site da Sierra Wireless com toda a informação, datasheet, tudo que vocês puderem ter interesse de baixar. Mas mostrando rapidamente, a gente tem uma família então de módulos que a gente chama de HL. Essa família são módulos transmissores, então ele é o coração de um dispositivo IoT do ponto de vista de celular. E, por ser um coração, ele tem a importância de transmitir a informação de forma, não só de forma ágil, mas também de forma estável. Então, esses produtos eles funcionam em tecnologia 2G, 3G, 4G, categoria M, Narrowband, tem a posição, tem o 2G, então, por exemplo, os nossos módulos 4G, categoria e Narrowband, eles fazem o fallback para o 2G, porque a gente entende que é uma fase de transição. Então, ter só 4G não é o... eu acho que, assim, depende... Nos Estados Unidos é uma realidade, na América Latina não. Então, esses produtos, eles são transmissores. Mas esse produto, quem escolhe esse produto, ele tem que ainda colocar um microcontrolador, ele tem que colocar memória, ele tem que desenvolver uma eletrônica, porque isso é um produto que vai transmitir uma informação. Mas a gente facilita da forma que eu falei anteriormente, colocando isso de uma forma escalável, ou seja, produtos que são como Lego, né? Você tira um, coloca outro, sai do 2G, vai para o 3G, vai para o 4G. Ele faz o firmware over the air, ou seja, ele é totalmente atualizado pela nossa plataforma na nuvem, o que te garante que depois você colocou 10 equipamentos no mercado, legal. Você colocou 10 mil, é outra brincadeira. E aí você consegue ter certeza que esses produtos são atualizáveis ao longo do tempo. Você também consegue ter posicionamento, então esses produtos eles te dão um posicionamento que hoje é algo interessante. Às vezes o teu device ele sai sem essa funcionalidade, mas ao longo da vida podem te pedir, olha, eu, por exemplo, desenvolvi um medidor de energia. O medidor de energia não precisa de posicionamento, mas pode ser que em algum momento peçam, um cliente específico peça a necessidade da posição daquele medidor. Esse produto ele tem o GNSS, tem o GPS lá dentro. E ele é plug and play com a nossa plataforma, mas com qualquer outra. Ele pode transmitir a informação para onde quer que seja. A outra família de módulo, que é o WP, que é onde a Mango está mais direcionada, trabalha com os dois, mas ela está mais direcionada para o WP, é o nosso Smart Module, que é um módulo inteligente. Então, o que esse módulo tem? Esse módulo, na verdade, que é desse tamanho, ou seja, é um módulo muito pequenininho, dentro desse formato aqui, a gente tem um processador dividido em dois, então ele é um processador que tem duplo processamento, então um processador de telecom aqui, que é inclusive de um fornecedor nosso, que é a Qualcomm, que entrega a parte de processamento de telecom, mas também a gente tem um processador aqui que é um Cortex A7, tem uma parte do processador que roda 1.2 GB, que é um clock já de smartphone, para ter uma ideia do poder desse device. Tem 256 MB de flash, ou seja, tem memória de sobra para grande parte das aplicações IoT. Tem 128 de RAM, tem 13 I/Os, tem GPS GLONASS para localização, tem serial, tem I2C, tem SPI, tem todas as interfaces que você possa imaginar nesse formato. E nesse caso desse produto específico, o cliente que hoje vai desenvolver uma solução que depende de uma inteligência, ele não precisa se preocupar com processador, ele não precisa se preocupar com memória. Esse produto simplesmente você coloca ele, alimenta ele, você precisa de antena celular, antena GPS, mas está tudo aqui. E
o mais importante, é um produto que é dual core, então ele tem o processamento de telecom independente do processamento da aplicação. Tem vários clientes que no passado, porque existiam soluções dessa forma, que é um core só, trata a aplicação e o modem. E aí o modem começa a ter trabalho de rede, porque tem, enfim, está mudando de uma antena para outra, enfim, tem uma série de particularidades da rede, e o modem é modem, ele acaba esquecendo isso, a aplicação, e trata a rede, porque ele é modem. Então aqui a gente resolve isso sendo um dual core, nunca vai ter esse problema. E a Mango é um grande exemplo disso. Então nesse device pequenininho, que é a Mango Red, ele é tão pequeno por quê? Porque é o WP. Então você coloca o WP aqui, tem toda a inteligência aqui, interfaceia com alguma tecnologia que você queira, e você facilmente tem, por exemplo, um dispositivo de rastreamento para fazer o perfil de motorista aqui dentro e parte na nuvem. E esse dispositivo é o que está nos nossos produtos automotivos, que a gente chama de AR, porque eles são 100% automotivos, mas é o mesmo produto. E por que nós temos tanta experiência nessa área automotiva com esse produto? Porque esse produto, ele tem toda a parte de Security Boot, ele roda Linux embarcado, distribuição Yocto, que é a mais famosa, com o nosso framework Legato. Então ele te dá flexibilidade, mas ele te dá segurança. E ele faz com que você consiga rodar aplicações aqui, até um Android por cima, porque a base é Linux, você consegue trabalhar uma aplicação aqui que processe parte dela e mande alguma parte para a nuvem. Você não carrega tanto processamento. Porque se você faz uma solução que tudo é colocado na nuvem e não tem processamento, ela pode servir para algumas aplicações, mas outras não. Onde o processamento é pesado, é interessante você pré-processar a informação e depois mandar para a nuvem. E esse produto ele é concebido principalmente para isso. Então aqui eu mostro um pouco nesse slide do que a gente tem, né? Então o que eu acabei de comentar, mas é interessante que ele é multilíngua, então por ser Linux ele suporta Java, ele suporta um Python, ele suporta outras linguagens. E, de novo, Linux para ser open source, para deixar com que o cliente, uma vez selecionado a plataforma, ele não fique preso a essa plataforma. Que isso é algo importante também. Do jeito que está indo a evolução de dispositivos IoT, hoje você pode estar trabalhando com uma linguagem e amanhã você tem que ir para outra. Então o Linux ele te dá essa portabilidade e ele te dá essa flexibilidade. Se não, você acaba, se você está travado numa certa linguagem de programação, você acaba tendo que desenvolver o device novamente, porque você vai ter que mudar não só o seu processador, como você vai ter que mudar toda a arquitetura que está em volta dele. Então, por ser Linux, se o dia de amanhã você fala, bom, eu preciso agora ir para um processador porque é um produto mais simples, eu preciso ir menos inteligente, mas eu vou manter um processador Linux. Então eu consigo colocar essa aplicação toda que está rodando aqui dentro num outro processador. E vice-versa, a gente tem vários casos de clientes que rodavam em um processador externo Linux e colocou tudo dentro dele. Porque não é só um caso de inteligência nesse produto, mas ser um produto muito menor. Então você consegue ter tudo que eu falei aqui dentro desse tamanho, e que te dá uma série de vantagens do ponto de vista de tamanho, né? Então você consegue ter produtos muito menores, onde, por exemplo, num rastreador de veículo às vezes não é um problema, mas num wearable é um problema, né? Então você consegue ver um produto desse, que é o menor hoje do mercado, isso daqui você consegue colocar num relógio. Então isso já atinge um mercado que aplicações IoT, principalmente em 4G, CAT-M, Narrowband, eles vão estar voltados para isso também. Isso daqui é um pouquinho da arquitetura, então nesse slide eu mostro um pouquinho de tudo que eu comentei que esse produto tem, ou seja, é bastante informação, é bastante funcionalidade, muita coisa para você realmente ter tudo num produto e facilitar. A gente tem casos, porque quando um cliente ele desenvolve com uma linha mais básica, como o HL, que é um modem só, ele tem que ter um processador externo, memória, uma série de coisas, depende de toda uma eletrônica que ela é mais flexível do ponto de vista de arquitetura, mas ela envolve muito mais desenvolvimento do ponto de vista de eletrônica e arquitetura e integração desses dispositivos. E aí demora, às vezes demora ou não, depende muito da experiência e da aplicação do produto, da solução final. Quando o cliente ele elege uma solução como essa aqui, que é o Smart, tá tudo aqui. Então, na verdade, se o cliente ou parceiro ele conhece Linux, que é básico para esse produto, porque ele trabalha em cima de Linux, ele simplesmente desenvolve o software e ele não tem tanta eletrônica, porque a eletrônica está toda dentro desse módulo. Na verdade, ele tem que se preocupar com uma antena, com uma fonte de alimentação, e ele tem um produto. Então, por exemplo, você poderia ter um produto, por exemplo,
um POS, por exemplo, um dispositivo transmitindo uma informação bancária pequeno, trabalhando em Android, baseado em Linux ou só em Linux, dentro de um produto desse. Inclusive nós temos clientes que fazem isso aqui no Brasil, e produtos que são MPOS pequenos, que uma grande vantagem desse produto é permitir que esse produto seja desse tamanho. Tá? Não que o cliente não consiga fazer com um produto mais básico, mas querendo ou não ele vai ter mais área de placa. Aqui não, aqui está tudo aqui, você tem que ter uma fonte de alimentação, uma antena, isso é uma facilidade e eu já vi casos de cliente desenvolver em meses. Nós estamos falando de ciclo de desenvolvimento às vezes de um ano e meio, cliente desenvolver em 6 meses um produto, certificar e colocar no mercado. Por quê? Porque realmente é uma base, ele não tem muito trabalho de hardware aqui, ele tem mais de software em cima do Linux. Então isso é uma facilidade. Esse produto também ele vem conectado à nossa nuvem, ou não, é uma opção, mas ele vem pré-conectado na nossa nuvem para poder utilizar, e ele tem a opção de ter o SIM card embarcado, que é mais uma vantagem, que a gente vai ver isso mais massivo ao longo do ano que vem, principalmente agora com os processos automotivos vindo, porque não é só ter uma tecnologia 4G, por exemplo, Cat-M, Narrowband, que vai realmente massificar aplicações de IoT. Você não consegue massificar uma aplicação IoT tendo um SIM card de plástico na sua solução. Isso é complicado, é difícil, é uma tendência na área de consumo já, quando você vê o smartwatch lá, o Apple Watch da Apple, você vê o da Samsung, produtos que já vêm com o embedded SIM lá dentro, porque tem que ser massivo e você não tem espaço para ficar trocando um SIM card. Numa solução IoT, voltada a sensores, que é onde nós estamos cada vez indo mais, ou seja, vários sensores transmitindo informação e sendo trabalhado uma inteligência na nuvem, você acaba tendo que ter dispositivos menores, onde o SIM card faz diferença, está dentro do módulo e é onde nós estamos apontando também. E depois nós temos os produtos de alta velocidade, que eu comentei aqui, que são produtos que atingem 600 megabits por segundo download, 150 de upload, a gente tem o SIM card embarcado também neles como opção, e esse produto eles são já um 4G de categoria diferente. Então isso é categoria diferente do ponto de vista de velocidade. Então nós estamos falando aqui muito de baixa velocidade, às vezes para aplicações que eu citei várias aqui, em Cat-M, Narrowband, às vezes 2G ainda, 3G podendo aí ser também um intermediário até uma solução. Aqui não, aqui nós estamos falando de produtos que vão transmitir vídeo muitas vezes em tempo real. Então por exemplo, um rateador de ônibus transmitindo internet dentro do ônibus, é uma viatura da polícia com 4 câmeras trazendo para um produto que é um DVR automotivo, por exemplo, e mandando para a nuvem. Então são produtos onde a necessidade de vídeo ela é muito importante. Mas aqui, no fundo, aqui, como é um mini card que a gente chama, ou seja, uma interface, como essa que está na minha mão aqui, é uma interface PCI Express, aqui é uma interface que não tem muita eletrônica, aqui na verdade você encaixa no produto e tira do produto. Então eu coloco num produto, por exemplo, um 4G categoria 4 de 150 megabits por segundo e amanhã eu tiro e coloco um Cat 12 de 600 megabits por segundo. Não tem muita eletrônica envolvida, a vantagem é que ele tem já GPS e GLONASS, então ele te dá a posição. Então aqui não é tão focado em retorno de investimento, porque no final das contas você acaba tendo uma solução que é como se fosse um dongle, um modem externo USB. Não deixa de ser um USB, só que ele é industrial, ele é integrado ao produto. Dentro dessa minha apresentação eu vou falar um pouquinho só de LPWA, porque é um tema do momento. Eu falei muito no congresso do ano passado. Passou um ano do congresso e a gente está vendo as redes aí, ou seja, existem vários testes, existem já demos, existem aplicações, existem eventos que a gente está conectado e as redes estão para ser aí comerciais em algum tempo, esse ano ainda, e tem países da América Latina como o México que já lançou, né? Já lançou comercialmente. Então, a grande vantagem também para quem está buscando, quando a gente fala de tecnologia celular, a gente não tem só tecnologia celular, acabei de falar de Bluetooth, Wi-Fi, mas quando a gente fala de tecnologia celular, além de tudo isso, de se preocupar de ter um formato que acompanhe a evolução tecnológica de rede, ter a nuvem para ser conectado e trabalhar a informação, ter a conectividade de fato, do ponto de vista de conectividade com a operadora, de uma forma simples. Uma coisa importante é que quando você está num 4G, você acaba tendo um produto que ele consegue trabalhar em alta velocidade, como é o seu smartphone, que trabalha em categorias 12, ou seja, atinge 600 megas
o hardware atinge, não que a rede possa atingir, ou pode, dependendo muito das operadoras estarem com esse feature na rede, mas são produtos de alta velocidade, onde você está consumindo muito conteúdo, até um produto de baixa velocidade e focado na internet das coisas, como as categorias M e a Narrowband IoT, que são produtos que são fomentados e desenvolvidos do zero para baixo consumo de bateria e alto alcance. Por isso que a gente fala de LPWA, Low Power Wide Area, ou seja, baixo consumo de bateria e grande alcance. A gente já tem esses produtos, né? Esse produto, por exemplo, pequenininho aqui que eu mostrei, que é o menor hoje do mercado, esse produto aqui a gente já tem benchmark com ele, e só para ter uma ideia, dentro dessa tecnologia 4G LTE, 4G Cat-M ou Narrowband, você acaba, num benchmark nosso, transmitindo com uma pilha de 300 mAh, uma bateria de 300 mAh, transmitindo a cada 2 horas uma informação de 50 bytes, você conseguiria chegar em Cat-M em 12 meses, mais ou menos, e em Narrowband, 10, 11 anos. Então isso possibilita você ter um medidor transmitindo informação e com a mesma bateria durar 10 anos, como você consegue também ter um rastreador que, se ele durar perto de 1 ano, ou durar 1 ano, ele pode ser que ele não precise de instalação. Isso muda o modelo de negócio. E isso muda não só a forma de que a solução ela é desenvolvida, mas a simplicidade da solução. Porque esses produtos foram feitos para trabalhar também de uma forma mais simples. Você não precisa de um produto que trabalha hoje no Brasil por causa da frequência, e não trabalha na Argentina, e não trabalha no Canadá, e trabalha na Alemanha. A gente tem essa dificuldade com 4G. Nesses produtos categoria M Narrowband, isso é mundial. Então tem uma série de fatores, e mesmo pela simplicidade maior do produto, que você consegue desenvolver de uma forma mais rápida. E isso é muito interessante, porque você consegue ter um produto que está no mercado transmitindo pouca informação e com uma alta capacidade, e mudando o modelo de negócio, e aí, se você realmente desenvolver um produto focado nessas qualidades, o teu retorno de investimento ele é muito melhor, o seu time to market é muito mais assertivo, e essa é a grande diferença. Você consegue monetizar uma solução IoT de uma forma segura. E isso a gente vê a cada dia. É interessante que eu acompanho há muito tempo esse mercado, e nos últimos 18 meses, 24 meses, o que vem aparecendo de soluções novas, e que não necessariamente ainda viraram produtos, porque a tecnologia está começando agora de rede, mas que vai virar, mas que muda o modelo de negócio, muda o padrão que a gente tem às vezes de algumas verticais que são de 10, 15 anos a mesma coisa, e que provavelmente vai vir uma solução disruptiva baseada numa tecnologia que eu estou aqui apresentando. Aqui eu estou mostrando algumas demos dessas tecnologias já na América Latina, são todas na América Latina. Então, por exemplo, com o pessoal da Ericsson, a gente desenvolveu uma solução em Cat-M, transmitindo ali um caminhãozinho que foi montado para as operadoras poderem analisar em loco uma transmissão em Cat-M mudando o posicionamento. O de cima também é uma outra solução, que é um Gateway IoT transmitindo em Cat-M, de baixo também é o mesmo caminhãozinho. A foto maior já é no Mobile World Congress, em Barcelona, aí já não é na América Latina, mas é uma solução de energia, então seria um medidor aí realmente transmitindo informação. Então são live demos, mas que a gente já tem agora na realidade, né? O que a gente vem mais aí ao longo dos últimos meses tendo dispositivos preparados até para levar para teste, está funcionando, e a gente poder ter um deployment massivo em alguns meses, como é o que a gente espera. E aí o LPWA, e eu estou falando um pouco de LPWA, por quê? Porque qualquer solução IoT hoje, voltada para um retorno de investimento, voltada para você ter um produto rápido no mercado, mas de forma segura e de forma longínqua na rede, ou na tecnologia que seja, o LPWA é fundamental. Então hoje você desenvolve uma solução, por exemplo, 2G, pode até desenvolver, mas que ela esteja preparada para o ano que vem trabalhar num Cat-M ou um Narrowband, dependendo da aplicação. Narrowband a gente costuma falar que é para produtos mais fixos, Cat-M para produtos móveis. Não é preto e branco a regra, mas é praticamente 90% seguro, que são aplicações que são criadas para esses dois fins. E ela tem que estar preparada. Então,
Eu estou falando bastante um pouquinho aqui no final de LPWA, mas para quem está desenvolvendo e buscando uma solução e falando, puxa, legal que eu tenho um módulo que é escalonável, eu tenho uma solução na nuvem que eu posso testar, usar a minha, usar de outra ou usar o próprio Sierra. Eu tenho ferramentas de desenvolvimento que eu consigo fazer um desenvolvimento muito rápido, testar nova tecnologia. Mas é importante estar no CATM. E quais são as grandes vantagens? A gente chama de, nesse slide eu estou mostrando os que a gente chama de 4Cs, mas no fundo é cobertura, ou seja, ele consegue ter um alcance maior de rede porque ele trabalha em frequência menor. Então aqui no nosso slide a gente coloca aí, está acima de 20 dB, isso é um termo um pouco mais técnico, mas são alcances de mais de 5 vezes a área por causa da frequência, por causa da otimização da rede. A capacidade de rede, então você consegue ter muito mais dispositivos conectados naquela antena. A parte de consumo, que eu acabei de comentar, ou seja, dispositivos que consomem muito pouco. Então, um módulo nosso, por exemplo, em sleep mode, ou seja, um módulo dormente, ele transmite microamperes. Nós estamos falando de abaixo de 700, 750 microamperes. A gente estava falando em 2G em 1.1, 1.2 miliampere. Então é uma diferença brutal. E a parte de simplicidade da solução, como eu comentei. Também a gente tem então módulos Wi-Fi e Bluetooth, pensando na mesma forma. Então são produtos como esse daqui, bem pequenininho aqui na minha mão. Isso daqui é um módulo Bluetooth Wi-Fi com antena, já no formato CF3, que é o nosso formato aí escalável. Isso significa que qualquer outro Bluetooth Wi-Fi que nós desenvolvermos, ele tem esse formato. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, por causa dessa transição, a gente recebe muito questionamento do cliente. Tá, eu vou começar com essa tecnologia, tá, mas amanhã você vai lançar um outro Bluetooth, por exemplo, um Bluetooth 5.0 industrial. E aí o formato é o mesmo? Ah, é o mesmo. Puxa, que bacana. Então eu consigo ter escalabilidade, eu consigo de repente colocar no mesmo produto ou fazer alguma mudança rápida. Então esse questionamento ele vem e isso daqui tem o mesmo formato. E a gente tem então um produto Bluetooth Wi-Fi, a gente tem um produto só Bluetooth, então 4.2, 4.1, e a gente tem um Bluetooth só para áudio. Então são 3 categorias de Bluetooth também para quem está buscando complementar com uma short range, ou seja, uma tecnologia de curto alcance. Nós temos os GPS GLONASS também, que são os de localização. Então, por exemplo, esse produto que é bem pequeno também na minha mão, esse produto aqui é um produto que é GPS GLONASS já com antena. Então eu vou virar um pouquinho para vocês verem o tamanho dele, né? Então aqui é onde você vai soldar. E esse produto aqui, pequenininho, eu vou até comparar, que eu falei do Bluetooth Wi-Fi. Bluetooth Wi-Fi é muito pequeno. Vocês veem que um GPS GLONASS nosso com antena, ele é um pouquinho maior, ou seja, ele é bem pequeno. E esse produto aqui, ele acaba tendo tudo. Ele tem oscilador, ele tem LNA, tem filtro, enfim. Você coloca na placa e tem posicionamento. De novo, isso é para facilitar o desenvolvimento, para transformar o desenvolvimento do cliente uma forma mais rápida, ele tem um time to market melhor e ter menos integração, porque você não precisa às vezes de um filtro externo, um oscilador externo, uma antena externa. Tudo isso vai gastando tempo de desenvolvimento, gasta na placa, porque você acaba tendo espaço em placa, você acaba colocando outros componentes. Então, eu estou mostrando aqui produtos que são muito integrados, onde você consegue diminuir bastante seu tempo, não só de desenvolvimento, mas de integração e de custo final da solução. E eu queria mostrar um slide aqui que também é automotivo, que mostra um pouco do nosso trabalho numa indústria que é extremamente exigente, numa indústria que mostra realmente não só a parte de standard, de qualidade, de exigência, mas uma indústria que antigamente, antigamente não, até hoje se desenvolve um carro às vezes em 4, 5 anos. O que está acontecendo com a indústria automotiva? Eu vou fechar aqui porque a indústria automotiva ela simboliza um pouco de retorno de investimento, de realmente a indústria está não só buscando isso, sempre esteve, mas agora com um desafio grande, que é o desafio tecnológico por trás. Porque o carro, cada vez mais, ele está se transformando um smartphone aí de rodas. Então, o que acontece? Um veículo ele demora anos, 4, 5, para estar desenvolvido, validado e no mercado. Só que uma tecnologia celular, ou uma tecnologia de rede, ou uma tecnologia de consumo que a gente está acostumado,
ela se desenvolve todo ano quase. Então hoje você lança um smartphone, o ano que vem é outro, o ano que vem é outro. E no caso de IoT, também, a gente tem lançamentos, assim, todo ano a gente tem lançamento. Então a gente, há 5 anos atrás, a gente estava lançando para o 2G ainda, né? Depois a gente foi para o 3G, agora é 4G, categoria M, Narrowband, 5G. O pessoal na Europa já está falando muito em 5G, nos Estados Unidos, né? Então isso vai muito rápido. Na parte automotiva, qual que é o desafio? Tá, como é que eu consigo desenvolver um carro que eu demoro anos, adequando a tecnologia, que se eu escolher uma tecnologia hoje, quando eu lançar esse veículo, ela não pode estar defasada. Ou ela não pode, porque senão eu perco uma tecnologia que foi fomentadora, às vezes, de uma campanha de marketing, para você, por exemplo, fazer um Android Auto, um CarPlay da Apple, transmitir vídeo, uma série de coisas. E aí? E isso mostra muito como se transforma em escalável. Você pega hoje uma plataforma, por exemplo, de uma Google, as atualizações elas são de software, o hardware ele já está preparado, ele não tem muita mudança. No caso nosso aí da Volkswagen, o produto que está embarcado, que é esse produto smart, inteligente, ele é um produto que tem uma série de capacidades de hardware que eu mostrei aqui, uma série de interfaces, processamento, muita coisa. Para quê? Para que a montadora, no caso aqui a Volkswagen, junto com o sistemista, que é quem vai colocar o sistema dentro do veículo, ele consiga fazer um desenvolvimento de software, ele consiga evoluir essa plataforma. Então é um veículo que vai ser lançado em 3, 4, 5 anos, 4 anos, que seja, mas ele tem que estar no mercado durante alguns anos. E você tem que garantir que esse veículo receba uma atualização de software se for preciso, que ele evolua com uma atualização de software e que aplicações sejam desenvolvidas para fazer o quê? O que está mostrando nesse slide. Um veículo, uma transmissão de conteúdo, mas também um diagnóstico do veículo, também perceber o perfil de motorista, também perceber, por exemplo, uma troca de óleo, que seja, uma manutenção do veículo. Todas essas informações elas têm que ser tratadas. O veículo está se transformando no quê? Num gateway. Na verdade é um gateway de informação que transmite informação para uma seguradora que quer ver o perfil de motorista para desenvolver um seguro baseado no motorista, para um outro provedor de conteúdo que tem interesse em colocar conteúdo de música dentro do veículo, ou para o seu uso no smartphone, para eu receber a posição do meu veículo quando eu estacionei o carro. Essas informações elas vêm do mesmo elemento de hardware, que não deixa de ser o quê? O carro, que é um gateway, mas é um gateway de transmissão e que transmite informações onde a inteligência do negócio está na mão de quem está buscando essa informação. Que não deixa de ser o conceito que eu falei lá atrás de um módulo nosso IoT, um módulo celular, transmitindo uma informação de qualquer dispositivo, porque ele é o coração do device, ele é o coração do veículo aí no ponto de vista de transmissão. É um elemento importante, porque se ele não funciona, essa informação ela não sai. Se ela não sai, você não tem inteligência, você não consegue fazer nada. Então por isso que a gente chama tanto de coração aí do dispositivo. Mas é a mesma coisa, esse elemento transmitindo para a nuvem, que está transmitindo para outro lugar uma informação de inteligência, que alguém está buscando essa inteligência aqui e está devolvendo ao cliente de forma smart, de forma inteligente, que ele possa fazer uso para ele. Então esse slide aí da Volkswagen ele ilustra muito como essas tecnologias elas estão dentro de um gateway, dentro de um carro e elas se convivem. E aqui é 4G. E aí, de novo, é um 4G para transmissão de conteúdo em alta velocidade, nós estamos falando de categoria 4, 6 ou até acima, ou seja, 150, 300 megabits por segundo. E também pode estar um CAT-M transmitindo o diagnóstico de veículo a 1 megabit por segundo. Isso é que é legal da rede celular também, porque a mesma antena, a mesma rede, está trafegando informações e interesses distintos no mesmo meio de comunicação. E aqui são alguns dos nossos clientes, a gente tem vários clientes mundiais que utilizam a nossa tecnologia, então, por exemplo, Philips em transmissão de street light, transmissão de iluminação pública, a Dell na área de computadores, a própria Volkswagen que eu comentei, a Honeywell, a Cisco, a Fiat Chrysler, que é a FC, enfim, tem uma série de clientes aí a nível global e tem vários locais. E por fim, resumindo, então, a gente tenta aqui, eu tentei passar aqui nessa apresentação o que a Sierra Wireless ela tem para oferecer, que no fundo são soluções
end-to-end, não é um produto final, mas são soluções end-to-end, ou seja, desde o cliente que quer desenvolver uma plataforma baseada no desenvolvimento aberto, desenvolver com um módulo celular inteligente, mandar essa informação para a nuvem, essa informação ser trabalhada na nuvem e através de um meio de comunicação que pode ser um Smart SIM nosso também. Então isso tudo facilitando o seu tempo de desenvolvimento, facilitando o seu time to market e te retornando o investimento que é muito importante. Por fim, eu deixo aqui um vídeo da Sierra Wireless onde mostra essas tecnologias que eu comentei tanto, mas em aplicações e como elas estão interagindo aí no nosso dia a dia cada vez mais, conectando pessoas a máquinas, pessoas a pessoas. The Internet of Things. What will it bring to your business? Possibilities, opportunities, potential, yes, but also uncertainty. The IoT is complex. How do you navigate it? How can the Internet of Things transform your business? How do you make data your most valuable driver of opportunity? Where do you start? To get the answers, you need a trusted partner with the expertise to guide you through your IoT journey, the integration experience to help make it real, and the vision to see how the Internet of Things can transform and bring value to your business. Start with Sierra. For over 20 years, we've empowered customers to innovate by providing simple, scalable, and secure solutions that drive competitive advantage, helping them bring innovative new products and services to market faster and at a lower cost. So if you want to be a leader in creating the winning solutions of tomorrow and seize a multi-trillion-dollar opportunity, the answer is simple. Start with Sierra.